temos algumas perguntas, né, Jadson, em relação ao livro, que vai nos ajudar, claro, você, para aprofundar, vai ler o livro, né, vai adquirir e já fazer a sua análise aí pessoal, porém a gente vai destrinchar alguns tópicos importantes aqui, que eu creio que já vão ser muito relevantes para a galera. Então, bora lá, beleza? Preparado aí, Jadson? Primeira pergunta, tá? Do que se trata, essencialmente, então, Jadson, esse conteúdo do livro e a prova apresentada? E se você já quiser falar sobre esse termo, será que esse termo é adequado? Alguns podem questionar, é prova ou é evidência? Alguns vão dizer que, né, não, a gente tem que usar o termo evidência, porque prova é só quando é algo incontestável, né, palpável. Enfim, você pode já adentrar esses dois lados aí da mesma moeda. Muito bem, irmão Luiz. O título da live, o irmão Luiz, ele colocou Jesus realmente existiu. Esse livro ele vai mais a fundo, ele não vai tratar apenas da historicidade de Jesus, mas sim acerca da existência. Eu tenho falado em alguns canais que eu participei de alguns irmãos, que o livro ele tem tanto o objetivo de tratar no escopo da existência de Jesus no âmbito histórico, ou seja, o livro ele vai trazer uma abordagem histórica em relação a Jesus Cristo, porém também vai entrar no aspecto filosófico da ontologia em relação à realidade. Por isso o tema do livro é A Prova Definitiva que Jesus é Real. É um livro que traz uma abordagem filosófica e também teológica em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então eu vejo que é importante, sim, explicar o título do livro, porque se trata de uma análise pressuposicional, lógica e histórica sobre Cristo. Como disse o irmão Luiz, existem materiais que influenciam os apologetas em relação à discussão sobre a existência ou não de Jesus, como o livro do John McDowell, Mágico Carteiro, tem também o livro do Lee Strobel, Em Defesa de Cristo, tem aquele clássico que é o Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geis e o Frank Turek, onde eles vão trabalhar em relação à santidade de Jesus e à ressurreição também de Cristo. Mas esse livro aqui, ele é diferenciado, por quê? Eu notei, irmão Luiz, pessoal que está assistindo, uma lacuna que é importante ser preenchida dentro da apologética cristã, que é tratar da existência de Jesus no âmbito da ontologia, em relação à metafísica. E para quem não sabe, metafísica não é apenas algo que está além do físico, mas sim em relação à realidade, à compreensão, à investigação da realidade em seu nível mais fundamental. É um estudo sobre a realidade. Será que tudo que existe é matéria ou não? Existem coisas que são imateriais? Para vocês terem ideia, quem não tem contato com a existência... Pode falar. Desculpa interromper essa linha de raciocínio, mas acho que é até importante já colocar aqui para o pessoal. Eu já ia falar isso mesmo, se você puder definir aí para o pessoal que não conhece o que é ontologia, né? E, gente, vocês já podem colocar suas perguntas aí no chat também. Então, enquanto o Jadson vai respondendo algumas aqui que nós já temos prontas, você pode jogar aí no chat também, a gente vai pegar as mais relevantes e trazer aqui para o Jadson responder também. Fica à vontade. Muito bem. Como eu estava falando, né, acerca da existência, quem não ainda conhece a discussão que há na academia entre os filósofos em relação à existência de Deus, essa discussão é no âmbito da metafísica, que há uma pergunta que os filósofos se interessam, essa pergunta se trata acerca, Deus existe? Aonde os teístas dizem que sim, Deus é real, e os ateus irão dizer que não, Deus não é real. E ao agnóstico, em relação à proposição Deus existe ou Deus não existe, ele suspende o juízo. Ele diz que não tem como saber se Deus é real ou não. Então, para nós entendermos se Jesus é real ou não, quando eu falo de Jesus, estou falando de Jesus da Bíblia. Eu não estou falando apenas de um Jesus que passou por essa terra 2000 anos atrás, que teve um ministério, conforme um consenso de historiadores reconhece que foi batizado por João Batista, foi crucificado no período de tempo onde Pilatos estava governando e morreu e está morto. Não, nós entendemos que Jesus ressuscitou, que ele é o Logos, que ele é a palavra, que ele é o verbo, que ele é, nas palavras do Gordon Clark, a lógica. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Então nós entendemos que Jesus ele é plenamente Deus, plenamente homem, com base nas escrituras, que é a união hipostática. Então essa discussão em relação à existência de Jesus vai entrar no âmbito da metafísica, e como o Luiz pediu para eu definir os termos para quem tem contato com filosofia, ontologia se trata em relação ao estudo da existência. Eu, particularmente, sou adepto ao pluralismo ontológico. O que é o pluralismo ontológico, irmão Jadson? É que existem maneiras de existir. Quando nós tratamos acerca da existência, nós devemos entender o que se trata, né, existir. Tem pessoas que são adeptas ao monismo,
que entende que tudo que existe é só uma substância. Aí, no caso, se a pessoa é materialista, tudo que existe é algo material. Então, a existência estaria relacionada só àquilo que existe que é material. Porém, eu sou adepto ao pluralismo ontológico, ao plural, que há maneiras de existir. Nós existimos tanto de maneira física, né, nós entendemos assim, como também nós existiremos no sentido de comunhão eterna com Deus, né, os salvos na Nova Jerusalém, com o corpo glorificado e imortal, que será diferente dessa maneira de existir que nós existimos hoje. E há maneira de existir coisas imateriais, como a lógica, que eu falo bastante nesse livro, que a lógica não existe como nós existimos, porque nós existimos, como eu disse, de maneira material. Nós podemos ver, né, uns aos outros. Agora, a lógica nós não podemos ver, nós não podemos pegar, ela é proposicional, que se refere à mente, é conteúdo da mente, a lógica. É claro, eu estarei avançando na conversa com o Luiz, explicando que se trata a lógica. Então, a ontologia se trata em relação à existência, irmão Luiz. Mas nós sabemos que há uma discussão, né, em relação se Jesus existiu ou não, se ele é uma pessoa histórica ou não, mas é um consenso acadêmico. No livro eu vou tratar do capítulo As Fontes Não Cristãs, e o consenso acadêmico em relação à história de Jesus, mas nós precisamos levar em conta que nós não cremos em um Jesus apenas que passou por essa terra e morreu e não está mais por aqui. Jesus é real, né? Ele ressuscitou. A Escritura nos diz que ele está à destra de Deus Pai, e é ele que faz a intermediação entre nós e Deus. Então nós cremos em um Cristo vivo. Então, nesse livro, eu vou trazer uma abordagem filosófica, teológica, histórica. E por que, né, a prova definitiva? Por que a prova definitiva? Primeiro, nós precisamos entender o que se trata a prova. Esse livro aqui ele é tanto para ateus como para cristãos. Para um ateu, provar pode se referir apenas àquilo que nós podemos ver. Aí ele vai entender que essa uma proposição pode ser demonstrada materialmente. Então, no caso, uma prova seria a demonstração de algo material. Suponhamos, irmão Luiz, que eu diga que o livro, eu estou com o meu livro na minha mão. Aí aparece alguém no chat, aqui eu estou criando uma ilustração, e diga que eu não estou no livro na minha mão aqui. Aí como que eu faço para provar para a pessoa que eu estou no livro na minha mão? Eu vou aqui, ó, mostrar o livro. Então, aqui seria uma prova material, é mostrar a materialidade de uma proposição. Estou com o livro na mão. Agora, a prova ela não se refere apenas no âmbito material. A prova se refere no âmbito também da lógica. Então, existe prova empírica e prova lógica. O que seria uma prova lógica? 1 mais 1 é igual a 2, aritmética básica. Ou tem como eu provar numa negativa que não existe um solteiro casado. Por quê? Um solteiro é um não casado. Então, contradições não existem na realidade. É ao contraditório dizer que existe um solteiro casado. Lei da Então, isso não seria uma prova contradição. lógica. Exato. Então, nesse livro eu vou tratar cerca da prova no âmbito da lógica. Por quê? Quando nós falamos da historicidade de Jesus, o que nós temos? Evidências. O que é evidência? É algo que é evidente, perceptível pelos nossos sentidos, porém são interpretados à luz da cosmovisão das pessoas. No livro eu falo da questão que nós temos o dado dos fósseis. Os fósseis existem, é uma evidência de formas de vida do passado. Porém, essa evidência não é prova acerca de algo, mas sim é uma evidência que corrobora uma crença, com uma cosmovisão. O evolucionista vai olhar para o fóssil, o criacionista também, porém, irão ter interpretações diferentes. O criacionista, vamos pegar aqui dentro da discussão sobre a origem do ser humano, vai olhar para o fóssil como o Australopithecus e vai entender o criacionista que se trata de um macaco da região da África, um macaco do Velho Mundo, símio, né, como diz Pithecus, macaco. E aí o que o evolucionista vai chegar para o fóssil? Vai dizer que é um elo transicional, vai pegar algumas características. Então, estou olhando para a mesma evidência, porém tem interpretação diferente. Do mesmo modo, isso acontece, irmão Luiz, pessoal que está assistindo, em relação à historicidade de Jesus. Nós sabemos que tem o testemunho flaviano, tem pessoas que defendem a veracidade total do testemunho flaviano. Se eu não me engano, o Lucas Banzoli defende que o testemunho ali não há interpolação. Tem o Ferreirinha que debateu com o Antônio Miranda que não há interpolação. Mas aí tem pessoas que defendem que há interpolação. Aí tem pessoas que dizem que esse testemunho não vale. Então, existe a evidência, porém ela é interpretada à luz da cosmovisão da pessoa. Nós temos evidências que demonstram que Jesus é uma pessoa histórica. Tem referência no Talmud de Babilônia, tem Tácito, tem Plínio, Suetônio. Então, há as fontes não cristãs que corroboram com a existência de Jesus fora das Escrituras. É claro, eu, como apresento no livro uma abordagem pressuposicionalista, eu estarei falando que se trata pressuposicionalista também, eu parto das Escrituras.
que as escrituras ela é o fundamento último para critério de verdade. E a Bíblia é muito clara em relação à existência de Jesus. Então, a discussão que é apresentada nesse livro é uma prova lógica acerca da existência de Jesus, aonde que para o ateu negar a existência de Jesus, ele está se utilizando daquilo que vem do próprio Senhor Jesus, que é a questão da lógica, a verdade e o conhecimento. Que o conhecimento, a verdade e a lógica só é possível dada a existência de Jesus. Então, nesse livro eu vou demonstrar uma prova lógica que nós temos dados, na realidade, que tanto nós cristãos e os ateus reconhecem que existem, porém, a visão de mundo deles, daqueles que criticam a existência de Jesus, que negam a existência de Jesus, não consegue explicar esses dados, porque esses dados só podem ser explicados dada a existência de Jesus. Show de bola, Jadson, isso aí. E realmente, que nesse testemunho flaviano, né, na verdade tem mais de uma citação ali dentro de Flávio Josefo, né, o doutor Rodrigo Silva, ele, por exemplo, vai para essa linha, né, diz que uns são inconclusivos, mas outros são conclusivos, né, outras citações ali ele permanece defendendo muito veementemente. Então é isso aí, muita coisa aí para a gente refletir já, pessoal. Só mais algumas lembranças aqui, ó, Newton, outro companheiro de debates, né, então um grande abraço aí, querido Newton, debate muito lá no canal do Jadson também, né, então bem de casa aí. Mais uma vez aí, boa noite. Nilton até comentou aqui, né? Ó, parabéns por esse lançamento, algo muito importante no dia de hoje. Concordo, exatamente. Tem aqui também o comentário do Donizete, né? Fontes não históricas não cristãs. Isso aí, Tácito, Flávio Josefo, exatamente. Tem umas 10 fontes ali, só no segundo século você tem 10 fontes. Dentre as 10 ali, pelo menos umas 3 não cristãs, as outras todas não cristãs, mas 3 anticristãs, muito claramente, né? E todas atestam a historicidade de Cristo. Isso aí. Outros comentários aqui rapidinho. Esse irmão é o Lucas, eu fiz uma live no canal dele. Abraço, meu irmão Lucas, Defesa Cristã. Livro muito necessário. Esses documentos são evidências, ou seja, são interpretados à luz da cosmovisão das pessoas. Agora, existem provas em relação à existência de Jesus. E aí a prova já vai para o âmbito da metafísica, da ontologia da realidade. Eu até falo no livro que é impossível um ateu provar a existência de Jesus. Por quê? Como que ele vai provar que Jesus não há Jesus na realidade, que Jesus não existe na realidade? Que nós temos acesso a apenas dados que chegam até nós, que nós captamos pelo nosso sentido. É dito, irmão Luiz, não sei se você sabia, que o ser humano conhece apenas 5% dos oceanos, que a maioria da matéria, a maior parte da matéria que compõe o universo é a matéria escura, que os físicos nem sabem do que se trata. Escura, energia escura. Né? Exato, e é uma pequena parte que nós conhecemos, é a matéria bariônica que nós temos acesso. Então, tanto nós, né, vamos ser aqui humildes, nós cristãos como os ateus, não conhecemos toda a realidade. Então, o ateu não pode trazer uma proposição. Nosso querido professor Célio, tem que bater continência, né? Então, um abração aí, professor. Fez muitas lives aí no canal sobre a historicidade do Gênesis, né, e do dilúvio, gente. Ó, tá aqui no canal, conteúdo excelente. Eu já falei para ele que eu tô ensaiando aqui fazer depois uma retrospectiva, né, uma live sobre isso, de retrospectiva, que foi muito legal. Tenho tido feedbacks aí da galera bem interessante sobre isso. Um abraço, professor. Então, recapitulando, um ateu, quando afirma Jesus não existe, afirma a inexistência de Jesus, que Jesus não é real, ele está trazendo uma proposição universal que não consegue provar. Porque para que ele pudesse provar, ele teria que ter um atributo do Deus que ele nega, que seria a onisciência. Ele deveria conhecer toda a realidade, ter investigado todo o universo para dizer que Jesus não está em nenhuma parte. Então, ele não tem essa capacidade. Então, é uma impossibilidade provar a inexistência de Jesus. Agora, nós conseguimos demonstrar, à luz da razão, da lógica, da verdade, do conhecimento, que o Logos é real, que Jesus é a verdade, que de fato Jesus existe. Show de bola, Jadson. Vamos seguir aqui, né? Tem alguns comentários. Como eu falei, pessoal, pode colocar perguntas aí para o Jadson. As melhores aí, se der tempo, a gente vai selecionando para apresentar para o Jadson também. Muito assunto, mas vamos seguir aqui com algumas perguntas. Então, mais diretamente, Jadson, então, essencialmente, né, uma resposta objetiva. Qual é a diferença deste livro, então, para outros livros que também defendem a historicidade de Jesus, como a gente até já citou aqui, né, o Mais que Carpinteiro, o próprio William Lane Craig fala algumas coisas, o Gary Habermas, né, tantos outros aí. Muito bem, irmão Luiz, eu vejo que a grande diferença está em relação à abordagem. Porque esses livros, como você citou, do John McDowell, do Lewis Strobel, do Frank Turek, a abordagem também do William Lane Craig, sempre é uma abordagem mais historiográfica, ligada às evidências, para corroborar a historicidade de Jesus. Porém, nessa obra eu vou tratar...
Exato, é uma abordagem evidencialista, enquanto o livro vai trazer uma abordagem ligada à ontologia da realidade, uma abordagem relacionada ao pressuposto de cada visão de mundo. Nós temos a visão de mundo, a cosmovisão cristã, e temos a visão de mundo naturalista. A cosmovisão cristã apresenta que Jesus é real e a cosmovisão naturalista nega, né, a existência de Jesus, porque tudo que existe são processos naturais, não há o sobrenatural. E nós sabemos que Jesus ele é Deus, conforme as Escrituras, então temos duas visões de mundo, eu falo no livro, que estão em conflitos, tanto a visão de mundo cristã como a visão de mundo daqueles que negam a Deus, porque na realidade só é possível duas cosmovisões, a cosmovisão cristã e a não cristã. A não cristã vai entrar um monte, aquelas que são contrárias às escrituras. Então, diferenciado é a abordagem filosófica que o livro traz, também que traz uma abordagem pressuposicionalista. Para quem não sabe, a apologética pressuposicionalista se trata da defesa racional da fé cristã no âmbito dos pressupostos. Um pressuposicionalista, ele parte da visão que todas as pessoas têm uma cosmovisão, têm um conjunto de crenças que ela assume para interpretar a realidade. A pessoa que diz que não tem uma crença, ela já entra naquilo que eu comento no livro, como uma contradição performativa. O que é uma contradição performativa? É a declaração se anula em si mesma. É um argumento derrotador. A pessoa que diz eu não tenho crença nenhuma, ela acredita que não tem crença nenhuma. Do mesmo modo, a pessoa que diz que não existe verdade, ela está trazendo uma declaração que pressupõe a verdade. Então, a pessoa poderia questionar, como diz o Frank Turek, é verdade que não existe verdade? Então, isso aí se chama contradição performativa. E no livro eu trabalho essa questão que muitos naturalistas, céticos, eles acabam entrando em incoerências, em inconsistências, em contradições performativas, dado o fato de não reconhecer a existência de Jesus. Então, o diferencial é esse, irmão Luiz. É um livro que trata da questão da existência de Jesus no âmbito pressuposicionalista, no âmbito da cosmovisão. É um livro também que vai trazer tanta abordagem relacionada às evidências, como nós já falamos e apresentamos aqui, algumas citamos, como também é um livro evangelístico. Tem um capítulo no livro que eu falo sobre as 10 razões para se crer na Bíblia, que a Bíblia é um livro autoritativo, que fala por si mesmo, a Bíblia é um livro indestrutível, tem sobrevivido ao longo da história e permanece até hoje, é uma evidência da inspiração das Escrituras, que há profecias que se cumpriram dentro da Bíblia e fora da Bíblia. Eu falo como Jesus enxergou as Escrituras. Tem um capítulo que eu falo como nós devemos tratar acerca da existência de Jesus, né? Em uma discussão com alguém que nega a existência, questionando as bases, os fundamentos, né? Porque qualquer pessoa, irmão Luiz, que diga Jesus não existiu, ela está apresentando uma proposição que se propõe ser verdade. Porque se não for verdade, nós podemos ignorar. Então, quando a pessoa diz Jesus não existiu, ela está pressupondo que aquilo que ela está falando é verdade. Aí, se ela nega a existência de Jesus, nós podemos questionar. Se Jesus não existe, como você justifica a verdade? Na nossa cosmovisão, nós temos alguém que fundamenta a verdade. Ele disse em João 14, verso 6, eu Exato. sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se apresentou como a aletheia, como a verdade. A pessoa que diz que Jesus não existiu, ela também está trazendo uma declaração que pressupõe a lógica. Não tem como Jesus ter existido e não existir no mesmo tempo, no mesmo sentido. Então, já está pressuposto a lógica. Se Jesus não é real, como que ela justifica os princípios da lógica? Nós justificamos, Jesus é o Logos, é a razão divina que estruturou a realidade de forma inteligível. Então, nesse livro eu vou tratar a questão dos fundamentos, porque hoje em dia nós podemos perceber que muitos tentam apresentar as evidências colocando o ateu como juiz para julgar. Mas nós sabemos que as evidências não falam por si mesmas. Jesus não deve ser colocado no banco Se a do gente réu. esperasse só na defensiva ali. Exato. Chega um momento que nós devemos atacar. É claro, as evidências são presentes de Deus, elas existem, e nós temos as evidências e boas razões para reconhecermos a existência de Jesus, mas nós também devemos questionar que aquilo que eles estão atacando a Jesus vem do próprio Senhor Jesus. Ah, Jesus não existiu. Está pressupondo a verdade. Ele é a verdade. Ah, Jesus não é real. Não tem como Jesus ter sido real e não real no mesmo tempo, assim, a gente está pressupondo a lógica. Ah, mas eu sei que Jesus não existe. Olha, a pessoa está demonstrando que tem conhecimento acerca de algo. Então, como que ela justifica o conhecimento pressupondo o naturalismo? Porque, segundo o naturalismo, a explicação para a nossa racionalidade é que veio da irracionalidade. O ser humano passou a ser racional há 300 mil anos atrás, pressupondo o naturalismo. Então, antes, há milhões de anos atrás, antes do Homo sapiens, vamos pegar aí o Australopithecus, ou antes, mesmo 7 milhões de anos atrás, que eles postulam os Sahelanthropus, eram seres irracionais.
Então, pressupondo a visão naturalista, como explicar a origem da razão, da nossa racionalidade? Como E como explicar a confiar nessa razão, confiabilidade? né? Se a Exato. seleção natural é que guia ela. Então, Isso, no livro eu trabalho isso, né? Como que nós podemos justificar a nossa confiabilidade da razão? Até cito a dúvida de Darwin, você conhece, né, irmão Luiz? A dúvida de Darwin, que Darwin tinha o questionamento. Será que nós poderíamos confiar nas nossas convicções se nós viemos de seres inferiores? Será que alguém confiaria na mente de um macaco? Por quê? Porque é algo totalmente absurdo pensar que a racionalidade surgiu da irracionalidade. Agora, a nossa cosmovisão explica a questão do conhecimento. E que diz lá em João, capítulo 1, versículo 9, se eu não estou enganado, que ele é a luz que ilumina todo homem. Como que Jesus ilumina todo homem? Por meio do conhecimento, da verdade, da lógica. Então, tudo isso vem de Jesus. E como que você prova isso, irmão, já com base nas escrituras? João, capítulo 1, versículo 3. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é o agente que tanto criou o universo, fez a vida e fez o ser humano. E Jesus nos comunicou tanto a verdade, o conhecimento e a lógica. Então, é um livro diferenciado porque trata da abordagem filosófica, tem abordagem evangelística também. exato. E até te falar, né? O próprio William Lane Craig ele fala disso, né? Que se Deus não existe, então a vida ela não possui nem sentido, nem valor, nem propósito, nenhum deles, né? Por exemplo, em relação a valor, você não consegue valorar mesmo a questão da moralidade. Então, não existe certo e errado, bem e mal, essencialmente, ontologicamente. Você até consegue dizer que conhece o bem e o mal epistemologicamente. Eu posso dizer que eu sei que é certo e errado, mas eu não consigo justificar que esse certo e errado é essencialmente certo e errado porque não há um padrão fora de mim que justifique isso como certo e errado. Então, assim, são reflexões profundas e não é uma coisa que nós estamos inventando, né, Jadson? C.S. Lewis e tantos outros caras já falavam, aliás, muito antes disso, já sobre essas implicações do ateísmo, né? Quando nega a existência de Deus e do próprio Cristo. Mas acredito que é uma coisa que a gente precisa tecer aqui, que eu até me empolgo, né? Você vai falando aí, por exemplo, da parte do evolucionismo e tal, e aí já vou lembrando aqui das aulas de TDI, né? Então, é isso aí. É que eu percebi essa lacuna. Eu não sei se você conhece alguma obra apologética que vai tratar da defesa da existência de Jesus no âmbito da lógica, da verdade, do conhecimento. Porque a maioria que eu já li vão tratar no âmbito das evidências. O Craig usa esses argumentos, mas ele não enfatiza nos livros dele, realmente. Não há uma ênfase adequada, eu acho. E achei bacana, Jadson, você dizer que vai explorar justamente esse âmbito, que acaba justamente caminhando mais para a lógica pressuposicional, que é uma das formas de apologética, né, pessoal, para quem não conhece. Por exemplo, você tem algumas formas, né, dentre elas a evidencialista, que é justamente pegar e mostrar as evidências, né, dentro de, às vezes, até de uma lógica forense ali, né, de argumentativa, ou como a própria TDI faz, né, que é a teoria do design inteligente, né, eu faço parte da primeira turma da pós ali que se formou nessa área, no Brasil e no mundo, né, foi uma alegria bem, bem grande para mim ter participado disso. E aí você vai em várias áreas do saber, né, genética, epigenética, a própria paleontologia e outros, e a gente usa argumentos muito abdutivos dentro da ciência histórica. Já o que o Jadson está propondo, gente, dentro da lógica pressuposicionalista, ela tem o seu lugar e um lugar muito relevante. Eu vou até colocar aqui, ó, como o tautológico colocou, né, um dos nossos colegas aí que sempre estão nas lives. A lógica definitivamente é algo extraordinário, concordo, né? Ou como alguns dizem, opa, falhou aí? Não. Tá ouvindo? E é interessante que as teologias sistemáticas, elas apresentam logos. As traduções que colocam verbo, palavra, aí tem alguns que colocam lógica, razão, quando vão na discussão. Sim, Porque sim. Cristo, ele é o fundamento de tudo. Nele subsiste, ele é a razão de todas as coisas. E a lógica é um reflexo de quem é Jesus. Jesus é o Logos. Perfeito, Jadson. E aí tem a galera aí comentando bastante coisa, tá? Vou postando aos poucos aqui. Quando tiver uma pergunta, eu seleciono também. Mas vamos para a nossa próxima pergunta, já que a gente está falando de lógica, Jadson. O que é lógica e como que ela é, então, apresentada no livro, afinal? Muito bem, neste livro eu busco apresentar o assunto de forma simples e não simplista. Qual que é a diferença? De simples é uma linguagem acessível para as pessoas compreenderem. Então, esse livro ele apresenta questões filosóficas, mas não é, de uma maneira que o leitor não venha compreender. Eu explico de forma simples, mas não é simples porque o assunto ele é profundo, ele é complexo também, mas dá para ser entendido e compreendido. A lógica, no âmbito teológico, nós podemos entender que é a maneira que Deus pensa,
que a lógica ela é um reflexo do Logos. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, as pessoas que viram Jesus nessa terra viram a manifestação de Deus, né? Quando Jesus estava aqui na terra, Felipe, um dos discípulos, disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, que basta. Nós sabemos que o Pai é Deus, então Felipe queria ver o próprio Deus, e Jesus ele se apresenta ali como Deus. É claro, nós entendemos que Deus é um em essência, subsiste em três pessoas distintas, mas aí entra na discussão em relação da Trindade. A Bíblia ensina a doutrina do Deus Trino, mas esse não é o ponto. Então, o que se trata a lógica? A lógica se refere a princípios que regem o pensamento coerente e a realidade como ela está estruturada de forma lógica. Nesse livro eu vou tratar da lógica tanto no âmbito da epistemologia como no âmbito da metafísica, / ontologia. No âmbito da epistemologia se refere a proposições, que são conteúdo da mente, de como nós devemos pensar em relação a essas proposições, e elas regem a maneira correta de se pensar. Então, se refere na epistemologia, a lógica, a proposições que regem o pensamento coerente. Agora, no âmbito da realidade, irmão Luiz, a lógica ela se refere a como a realidade está estruturada de forma inteligível para que nós pudéssemos compreender. E no âmbito teológico e filosófico, essa lógica é um reflexo da maneira que Deus pensa e reflete o Logos. Então, por que a lógica ela é proposicional? Porque ela se apresenta em três princípios, né, que regem o pensamento coerente. O princípio da identidade, algo é igual a si mesmo. Quando você vai estudar a lógica, você já aprende ali na introdução o princípio da identidade, A é igual A não é igual a B. Então, algo é igual a si mesmo. Isso está relacionado à verdade. A verdade é aquilo que é. Terceiro excluído, né? Não existe uma terceira opção. Ou algo Exato. é verdadeiro ou é falso. Isso. Aí entra o princípio da não contradição, que duas proposições opostas não têm como ser verdades ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Ou seja, Luiz é cristão, ele diz que Deus é real. O ateu nega a existência de Deus, diz que Deus não é real. Não tem como os dois estarem certos ao mesmo tempo, nesse sentido. Ou o teísta está correto, Deus é real, ou o ateísta está correto, Deus não é real. Não tem como ambos estarem corretos no mesmo tempo, nesse sentido. Essa, então, se refere à maneira que nós devemos pensar, mas é também estruturada essa lógica na realidade. Não tem como o mundo existir e não existir no mesmo tempo, no mesmo sentido. Não tem como ser algo e não ser no mesmo tempo, no mesmo sentido. Então, o princípio da não contradição é aplicado na realidade, do mesmo modo que o princípio da identidade, aquilo que né? Eu cito a questão de uma árvore não é um sol, dada a identidade. O ser humano não é um rato, dada a identidade do que é humano, humano é igual a humano. E tem o princípio que o Luiz ele apresentou, que é o princípio terceiro excluído. Toda proposição é verdadeira ou falsa. Então, veja, isso está relacionado à lógica. Essa lógica se refere a proposições, são afirmações que regem o pensamento coerente e como a realidade está estruturada, e é aplicado no âmbito da realidade, da ontologia. Como eu disse, não tem como algo ser e não ser no mesmo tempo, no mesmo sentido. Não tem como o universo existir e não existir no mesmo tempo, no mesmo sentido. As coisas têm identidade, têm informação, têm significado daquilo que é. Então, isso se refere à lógica, Luiz. Então, essa lógica ela é o que torna inteligível o discurso, e essa lógica tem fundamento último na pessoa de Deus. E é claro, no livro eu vou tratar acerca do Logos, que no princípio era o Logos estava com Deus, Logos era Deus. Ele é apresentado como a razão divina. É claro, há um contexto, quando João fala isso, tanto no contexto judaico, que é o filho de Alexandria, em relação à palavra de Deus, né, antes de Cristo. Né? Tem também a questão grega do Heráclito, que entendia que há uma razão que estabelece a ordem no universo, e é Era um termo algo. na época, né? Heráclito, E Filo. antes de Cristo, logo já era apresentado, né, interpretado. Aí João traz esse conceito do logos da ordem, da razão, como uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E aí o apóstolo Paulo diz que nele habita todo o conhecimento, o tesouro do conhecimento. Então no livro eu vou trazer essa abordagem filosófica, partindo das escrituras, questionando os pressupostos daqueles que negam a existência de Jesus, que eles não podem justificar nada que eles afirmam contra Jesus. Ah, Jesus não existiu. Ok, Jesus não é real, como você justifica a verdade? Aí eu já debati com alguns naturalistas que dizem assim, Luiz, verdade não existe. Aí nós já sabemos que é uma contradição performativa, porque está trazendo uma verdade, uma declaração de verdade que a verdade não existe. Aí outros dizem que a verdade é relativa. Ora, se a verdade é relativa, aquilo que a pessoa está dizendo cabe somente a ela e não a nós. Então não é algo que todas as pessoas devem aceitar. Aí alguns dizem... Se tudo é relativo, o que ela falou também é relativo. Né? Exato. É uma contradição. Então, a pessoa que está dizendo que nega a existência de Jesus, ela vai dizer que a verdade não existe, tem aqueles, tem um corte no canal Lira, fala isso, e tem outros também que acabam entrando nesse ceticismo radical, que nega a existência da verdade, mas já é uma autocontradição. Alguns dizem que a verdade é relativa, aí só cabe a ela e não a todos.
Alguns dizem que a verdade é uma convenção social, aí já é um problema, se é o ser humano que estabelece aquilo que é verdade. Nós temos mais de 2 bilhões de pessoas que professam a fé cristã e que dizem que Jesus é real. E aí? A verdade é aquilo que é convencionado pelo ser humano, aquilo que é dito como verdade. Então, Jesus é real por meio da convenção. Então, você vê um absurdo, né? Na verdade, não é uma convenção. A verdade é a correspondência entre a nossa mente e a realidade, uma proposição da nossa mente com a realidade, que é a questão filosófica da verdade por correspondência, teoria da correspondência. Se eu digo o livro está na minha mão, eu estou apresentando uma proposição, uma afirmação, como que eu demonstro que isso é verdade? Mostrando o livro aqui na minha mão, a prova definitiva de Jesus é real. Então, a pessoa ela entra nesse problema de discussão para justificar a verdade, e alguns dizem assim, irmão Luiz, bom, eu entendo que a verdade existe, mas ela não está fundamentada em Jesus. Aí você fala assim, bom, você está dizendo que Jesus não existe, vamos assumir então sua visão de mundo. Aí você identifica a visão de mundo da pessoa, às vezes é naturalista, materialista, evolucionista. Pressupondo o evolucionismo, naturalismo, o que nós vamos entender em relação à nossa mente? Que tudo que acontece em nosso cérebro é o consenso dos fisicalistas da neurociência. Claro, tem os dualistas, né, que tem que a mente é imaterial, que é a alma, né, o homem se tornou alma vivente. Se o fisicalismo fosse correto, tudo que acontece nas cabeças são apenas reações químicas e elétricas reagindo em nosso cérebro. Sinapse, reagindo impulsos químicos no nosso cérebro. Então, como deduzir verdade a partir de reações químicas? Está reagindo, reação química na minha cabeça. Vamos colocar aqui a cabeça A, sinapse. Está reagindo na cabeça do ateu, reações químicas B. O cristão diz que Jesus é real, está reagindo reação química. O ateu diz que Jesus não é real, está reação química. Quem determina quem está certo e quem está errado? Não tem quem determina, não tem um padrão que impõe qual é a verdade em relação a essa discussão. Agora, nós temos um ser transcendente que fundamenta a verdade, que é o próprio Deus, que demonstra a sua existência para nós e fundamenta a própria verdade. Então, a visão de mundo naturalista, evolucionista, ateísta, ceticista, anula o conhecimento e não pode fundamentar a verdade. A verdade só é possível dada a existência de Jesus. Por isso, no livro, eu cito uma frase do pressuposicionista chamado Jason Lies, que ele diz o seguinte, irmão Luiz, que somente dada a criação bíblica nós podemos provar algo. Porque se a criação bíblica não fosse verdade, nós não poderíamos provar nada. Aí no livro, citando, parafraseando a frase, ele fala que sem Jesus nós não poderíamos provar nada, porque para provar qualquer coisa, irmão Luiz, é necessário conhecimento, verdade e lógica. É necessário verdade porque a proposição tem que corresponder à realidade. Então, para você provar algo, você tem que pressupor a verdade. E não tem como ser e não ser no mesmo sentido. Não tem como ser uma prova e não ser uma prova no mesmo sentido. E aquilo que você está afirmando, trazendo como prova, você precisa saber que de fato é real. Então, para provar qualquer coisa é necessário conhecimento, verdade e lógica. Isso é possível da existência de Jesus. O naturalismo, o evolucionismo, o ceticismo, toda a cosmovisão não cristã não pode fundamentar e justificar e esclarecer os princípios da inteligibilidade, que é o conhecimento, porque o mundo é inteligível, porque a ciência é possível, porque há verdade, porque há lógica. Não tem como justificar esses princípios. Show, Jadson. E assim, gente, tem tanta coisa aqui que destrincha, né, nesses assuntos, mas dentre eles, só para vocês entenderem um pouco aí, vai lá no canal do Jadson depois, num debate que teve justamente esse debate épico aí, né, eu e o Jadson, né, nós de um lado, contra o Ari e o Matheus Benites. Eu bati muito no argumento Calan, que é o argumento cosmológico, e o Jadson justamente mostrou como é forte esse argumento da lógica e da racionalidade, né, ou por que as coisas fazem sentido, né. E aí, cara, foi um argumento eu achei excelente, né? O pessoal reconheceu, até no chat lá, nos comentários, e um dos argumentos muito fortes foi esse aí que você levantou, já. Achei muito bacana. E, irmão Luiz, deixa eu te perguntar algo. Prol da vontade, Você reconhece que as premissas do Calan são verdadeiras? A primeira premissa, a segunda premissa, a conclusão? Exatamente. Tudo que Reconhece. tem, isso tem uma causa, o universo teve uma causa, e só assim a gente chegaria na conclusão. Mas para ter certeza dessas duas premissas, cairia na lógica, Tem justamente. que justificar. O Calan, se as premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira, é uma prova lógica. Porque nós temos duas premissas que são verdadeiras, a conclusão é lógica. Então, a prova que eu apresentar no livro é uma prova lógica. Eu trabalho silogismo. Silogismo se refere a uma ou evidência filosófica ou prova lógica. Você demonstra se as premissas são verdadeiras, a conclusão é inevitável. Aí no livro eu trabalho a questão da lógica, que a lógica existe. A pessoa que diz que a lógica não existe, ela entra em contradição performativa. A pessoa diz que a lógica não existe. Não É tem isso como a aí. lógica existir e não existir no mesmo tempo, no mesmo sentido. Então é contraditório. Então a pessoa tem que assumir a existência da lógica. Aí eu trabalho que essa lógica ela é imaterial,
que são proposições relacionadas à mente, que é conteúdo da mente, que essa lógica ela é atemporal, que qualquer tempo essa lógica é aplicada, essa lógica ela é eterna e ela é normativa, ela impor como nós devemos pensar como a realidade é. E aí eu demonstro que a existência da lógica nos revela a pessoa de Jesus. A lógica, ela, como eu disse, né, é imaterial. Jesus, antes da sua pré-existência, antes de ele vir ao mundo, ele tinha um corpo físico, irmão Luiz? Só liberar o áudio aqui. Antes não, antes não. Ele Exato. veio Ele em carne, existia, exato, em essência divina, imaterial, espiritual. imaterial. Exato, Material, atemporal, não espacial. exato. Então a lógica é imaterial, Jesus antes de vir essa terra, sua pré-existência, essência divina, imaterial. É proposicional, né, conteúdo de uma mente. Jesus é um ser racional, um ser pensante, é uma pessoa. A lógica, ela é atemporal, existe ao longo da história, do mesmo modo Jesus, nós encontramos Jesus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e estará para todo sempre. Jesus, nele foi criada todas as coisas, então se foi todas as coisas, inclui tempo, o espaço, o tempo e a matéria. Então ele é anterior ao tempo, ele é atemporal. A lógica é atemporal. Ah, irmão Jatos, como você demonstra que a lógica é atemporal? É aceito hoje, por muitos físicos, que a matéria, o tempo e o espaço vieram a existir na singularidade. Então, além da singularidade, não haveria tempo. Aí entra a questão, como que você prova que a lógica é atemporal? Tem como algo além da singularidade ter uma causa e não ter uma causa no mesmo tempo, no mesmo sentido? Tem como algo existir e não existir no mesmo tempo, no mesmo sentido? Não, então é atemporal a lógica. Do mesmo modo, a lógica é eterna. Eu disse numa live com o irmão, algo sempre existiu, irmão Luiz. É claro, nós entendemos que é Deus que sempre existiu. Não tem como algo ter sempre existido e não ter sempre existido no mesmo tempo, no mesmo sentido. Algo sempre existiu, aquilo que precisa da identidade. Então a lógica é eterna. Aí como que isso aponta para Jesus? Isaías 9:6, a profecia. Um menino vos nasceu, ele seria chamado maravilhoso, príncipe da paz e pai da eternidade, ou alguns dizem pai eterno, mas a questão é que o atributo de eternidade, Jesus é eterno. Então eu faço toda a apresentação no livro, partindo de um silogismo, demonstrando que a lógica só existe dada a existência do Logos, que Jesus fundamenta a existência da lógica. E em debates com ateus, eu mostro que o Deus cristão fundamenta a lógica. Porque nós sabemos que Deus ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas que existem em uma essência. Lá em Jeremias 10:10 nós vemos a Jeová, ao Eterno, Profecia dizendo, mas o Senhor triunfal. Deus é a verdade. Olha só, o Pai lá, né, em Jeremias 10:10, mas o Senhor Deus é a verdade. Aí o Filho, em João 14:6, diz que ele é a verdade. Tanto o Pai e o Filho é a verdade é eterna. No livro eu apresento que a verdade é eterna. E a verdade aponta, nos revela, de forma lógica, um silogismo totalmente construído, que a conclusão inevitável é a existência de Jesus. Então é um livro diferenciado, irmão Luiz, que trabalha tanto no âmbito da epistemologia, da metafísica, da questão histórica, eu lido com a questão histórica, mas os fundamentos que tornam a história possível. E Porque assim, Jackson, suponhamos o que é que a legal pessoa é que vai... você colocou na prática isso, né? São argumentos validados aí até nos debates que a gente usou. Então, né, nós demonstramos, não é só uma coisa que ficou aqui, né, para nós, mas que foi colocada em xeque, né, confrontando cosmovisões, e a gente vê incoerência de quem tenta refutar esses argumentos. Sim, irmão Luiz, todas as questões que eu venho estudando, que eu venho meditando, que eu tenho usado nos debates, e muitos ateus não gostam. Seja qualquer tema, é claro, eu especifiquei na existência de Jesus, mas seja sobre a Bíblia. A Bíblia é falsa. Ok, assumindo que a Bíblia é falsa, como você justifica essa afirmação de verdade que você está trazendo? Já é um problema, o ateu já se complicou, porque não tem um fundamento para a verdade. Em sua maioria, quando são honestos intelectualmente, eles sabem que nós somos seres contingentes, viemos a existir um momento que não existia, e como que algo que é eterno pode ser fundamentado em algo que é contingente. Se existia antes daquilo que veio a existir, não tem fundamento para a verdade, para o conhecimento, para a lógica. E eu demonstro que o conhecimento, a verdade e a lógica são essenciais para fazer história. A pessoa vai estudar o passado, vamos pegar aqui a vida de Jesus. Faz sentido a pessoa estudar o passado se ela entende que o conhecimento não é possível? Não faz sentido. Ela já assume que o conhecimento é possível. Porque se o conhecimento não fosse possível, ela não iria buscar conhecer a vida de Jesus, estudar a história em relação a Jesus. Do mesmo modo, a lógica, é verdade. Então, é um livro que, depois que eu escrevi, eu li, eu até
busco rever alguns argumentos que é apresentado ali, porque serve também esse livro, irmão Luiz, não como um material apologético, como evangelístico, como também de análise teológica, como também de pesquisa. Você, ao ler o livro, você vai pesquisar mais ainda acerca daquilo que é apresentado. E cada vez mais você vai fortalecer a sua bagagem apologética para responder àqueles que negam a existência de Jesus. Isso aí faz todo sentido. E diga-se de passagem, quanto à historicidade de Cristo, nenhum, assim, a maioria, né, a grande maioria dos atuais, né, estudiosos, acadêmicos, historicistas, dentro da área acadêmica, mesmo não cristãos, reconhecem a historicidade do Cristo, embora neguem os milagres dele, né? Que também é uma outra coisa que a gente defende numa linha ali mais evidencialista, né, Jadson? Mas uma coisa é fato, só quem gosta de negar hoje em dia é aquela galera ali que cita um ou outro doutor ali em alguma área, né? O Antônio Miranda, que gosta de jogar isso aí no ventilador, mas você vê que é por causa de pressuposições, né, do coração ali, é tendenciosidade, infelizmente. A maioria das pessoas sérias hoje não questionam E, a historicidade de Cristo. irmão Luiz, toda pessoa que diz que Jesus não existe, ela está fundamentando a sua proposição, aquilo que ela está afirmando em algo. Então nós podemos questionar, Jesus não existe de acordo com que padrão? Com base em quê? Fundamentado em quê? Com fundamento na história. Aí você tem as evidências, fonte não cristã que demonstra a cidade de Jesus. Você tem doutores, como eu cito no livro Leandro Carnal, historiador brasileiro, doutor em história, que diz assim, Jesus de Nazaré, existe um homem histórico, não, existe Jesus de Nazaré, existe um homem histórico, existe um rabino, Jesus de Nazaré, não temos dúvida, hoje pelo menos essa dúvida não existe como existia no século XIX. Essa fala dele se encontra na live que ele fez, Jesus para quem crê, para quem não crê. Tem o Dr. Paul Maier, professor médio de história, que diz assim, ele foi enfático e ele traz essa declaração, doutor em história. Qualquer um que use o argumento que Jesus nunca existiu está simplesmente ostentando uma ignorância. Então, a pessoa que diz que Jesus não existe, de acordo com que padrão? Baseado em quê? Em evidências? As evidências mostram que há uma pessoa histórica. Como nós citamos, Testemunho Flaviano, Suetônio, Tácito, Talmud de Babilônia, etc. E outras fontes não cristãs. Jesus não existiu com base no consenso acadêmico. É mentira. Há um consenso em relação à pessoa histórica de Jesus. Jesus não existiu com base de acordo com o padrão da ciência. Aí nós damos um passo para trás e já tá bom, Jesus não existe. E é de acordo com a ciência está falando que ele não existe. Como você justifica a inteligibilidade do mundo? Porque para se fazer ciência, já é pressuposto que o mundo é inteligível. Está pressuposto que nós podemos compreender a realidade. Jesus não existe, como você justifica o conhecimento? E outra, Jesus não existe com base na ciência. Aí é um erro de categoria. A existência de Jesus não está no escopo da análise física, química, de observação, mas sim está no âmbito da ontologia, no âmbito da filosofia e teologia. Então é um erro de categoria você colocar a existência de Jesus para uma investigação científica. Porque nós sabemos que Jesus, ele ressuscitou, ele está à destra do Pai, e não tem como nós mostrarmos empiricamente a Jesus. Mas o fato de nós não termos como demonstrar Jesus empiricamente não quer dizer que a existência dele não seja verdade. Porque tem coisas Você que está nós não demonstramos, tem coisas que nós não demonstramos empiricamente que é verdade. Como a verdade, a lógica, o conhecimento, a mente, e Exato. etc. Seria ferir o método adequado para cada contexto ali. Por isso é um erro de categoria. Do mesmo modo, a pessoa querer estar numa praia cheia de plástico, ela quer detectar metal. Ela está com um negócio de detectar metal. Só tem plástico, como que ela vai detectar metal se nem tem lá? Então é um erro de categoria. Não faz sentido. Gente, ó, um parênteses aqui rapidão de novo, ó. Gente, a live tá bacana, tem bastante conteúdo aqui relevante. Claro que conteúdos aí específicos do livro do Jadson que ele publicou. Vou deixar aqui o link para vocês no comentário, na descrição. Vou fixar aqui no nosso canal, tá? Para você estar adquirindo lá no site, direto ali do site. E, galera, dá o like, compartilha, né? É uma coisa que eu sempre, às vezes, peço pouco, e às vezes a gente acaba deixando aí de alcançar pessoas com isso. Então, por favor, nos apoie nisso. É importante, sim, você deixar o like, se inscrever, mandar nos seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas sejam alcançadas com esse conteúdo, com a qualidade do que a gente está trazendo, e, acima de tudo, com a verdade, né? Então, essa mais uma vez, é um parênteses que eu faço. Fechando parênteses, vamos para mais uma pergunta aqui, Jadson, que está aqui no nosso hall. Eu acredito que ela já foi meio que respondida. Mas, afinal, então, a lógica foi criada ou descoberta? Acho que já temos a nossa resposta, né? Com certeza. Eu costumo dizer que a lógica e a matemática andam de mãos dadas, porque a matemática também ela é proposicional.
Se refere a proposições e a uma ferramenta ligada que nós utilizamos por meio de nossa mente. E tanto a lógica como a matemática, ela foram descobertas e não inventadas. É claro, nós se utilizamos, nós seres humanos, mas ela é anterior ao ser humano. Eu vou falar um pouco da matemática, eu vejo que é interessante, porque... Uma coisa, Jackson, rapidinho. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vou enfatizar aqui de novo. Mandem as perguntas aqui no chat também, alguma coisa específica sobre essa questão de Jesus ser real. E aí a gente joga aqui algumas perguntas para o Jackson responder a gente também. Beleza. Muito bem. Pegamos a aritmética básica. 1 mais 1 é igual a 2. Isso existe e é anterior ao ser humano. Pensamos aqui numa ilustração que não há nenhum ser humano na Terra. Você pega um planeta, mais um planeta, você tem dois planetas. Você pega um item de qualquer coisa, né? Uma pedra, mais uma pedra, nós temos duas pedras. Então você vê a matemática sendo aplicada anterior ao ser humano. O ser humano descobriu esse conhecimento. É claro, nós, como cristãos, teístas, entendemos que Deus que colocou na ontologia do homem esse conhecimento da matemática, colocou na ontologia humana a lógica, o senso moral, que está relacionado aos valores objetivos que nós reconhecemos que há na realidade. Então, quando fala que o homem foi feito à imagem de Deus, se refere à pessoa. Deus é um ser pessoal, ou seja, Deus é um ser racional, Deus é um ser que tem caráter, né? Deus ele é chamado de Deus de justiça como verdade. Então Deus ele é fiel e Deus nos comunicou o senso moral, a lógica, a racionalidade quando fez o ser humano. Então, irmão Luiz, como nós demonstramos que a lógica e a matemática foi descoberta? Porque é anterior ao ser humano. Ela é aplicada, na realidade, antes do ser humano existir. Pegamos o princípio da não Quem contradição. criou a matemática, isso aí. Não há ninguém na Terra, como eu disse. Não tem como o mundo existir e não existir no mesmo tempo, no mesmo sentido. Se dá uma contradição, é imposto na realidade. Mas a matemática ela é interessante que ela é proposicional, como eu disse, 1 mais 1 é igual a 2, é uma proposição que nós reconhecemos com base de um item mais um item, nós temos dois itens. É proposicional, é conteúdo de uma mente, ninguém nunca viu essas proposições que é apresentado, mas sim residem em nossa mente, não é vista, não é empírica, e nós somos seres contingentes. O que é um ser contingente para quem está assistindo? É um ser que veio a existir e deixará de existir. É um ser que existe, mas em um momento não existir e deixará de existir. É o contingente. Nós somos seres contingentes, os animais são seres contingentes, os planetas são seres contingentes e o próprio universo é contingente, mas não é o ponto que eu vou tratar em relação ao universo. Vou tratar em relação a nós. Nós temos acesso à matemática, nós utilizamos da lógica e em relação também ao conhecimento da matemática, e ela é relacionada a proposições. Nós somos seres contingentes. Viemos a existir um momento deixamos de existir. Agora note, irmão Luiz, a matemática é aplicada se não há nenhum ser humano, é anterior ao ser humano. E se é conteúdo de uma mente e está ligado a proposições, a matemática e a lógica, para existir na realidade, necessita de um fundamento que vai justificar essa aplicabilidade, tanto da lógica como da matemática. E esse fundamento é a mente de Deus, porque Deus é um ser necessário. Deus ele é além do ser humano. Deus Ontologicamente. não tem... Exato. Então, aponta tanto a matemática como a lógica para a necessidade, que aí é uma conclusão lógica, uma prova lógica, que Deus é o fundamento da lógica. Aí entra a questão, como nós demonstramos que a matemática e a lógica apontam para a existência do Deus bíblico. Só que note, irmãos, já vou passar nomes para você. Quando um ateu pergunta, né, a gente demonstra os argumentos que são provas lógicas da existência de Deus. Eles falam assim, qual Deus, irmãos? Quando você está no debate com um ateu, você demonstra a prova lógica, não tem como eles refutar, aí eles vêm com o argumento, qual Deus? Eles acham que estão ostentando quando eles fazem essa pergunta. Primeiro, quando a pessoa faz a pergunta, qual Deus, ela já está pressupondo que há um Deus. Segundo, que nós podemos saber quem é esse Deus. Porque se Deus não há nenhum Deus, não faz sentido você perguntar qual Deus, se não há nenhum Deus. Então, se a pessoa é ateia, se alguém é um ateu e pergunta qual Deus, a pessoa já está demonstrando que o ateísmo é um fracasso. Porque há um Deus, nós devemos saber quem é esse Deus. Então, você vê como o ateísmo Já ele está em é uma outra visão. camada de discussão. Exato, é uma visão de mundo totalmente coerente, irmão Luiz. Aí nós vamos demonstrar, né, que há um Deus, e esse Deus é o Deus cristão, né? Nós temos o argumento lá do Adalto Lourenço, que você conhece, temos a questão que eu estou trabalhando da lógica, tem o argumento da verdade, que aponta para Deus bíblico, tem também o argumento que o Clay trabalha, que você também usa, que é o argumento cosmológico, que aí vem a questão a posteriori, depois que você conhece que o universo tem uma causa, vamos identificar quem é essa causa.
E aí o Craig ele faz um link com o Deus cristão. Do mesmo modo, a lógica e a verdade revela o Deus da Bíblia e é o reflexo de quem é Jesus, a razão divina. Sim, Jadson, e eu ia até comentar isso, que fazendo uma brincadeira aí até com o comentário do Donizete falou uma coisa que realmente faz sentido. O que faz mais sentido? Achar que tudo surgiu do nada ou que tudo surgiu de alguma coisa ou de alguma pessoa, né? E aí vai na linha do que você está falando aí da matemática, né? A matemática não surgiu do nada, ex nihilo, né? Sem uma causa, na verdade, né? O mundo veio ex nihilo, mas veio por uma causa, de fato. E o que eu acho legal? O Craig, ele fala muito do preço intelectual, e nos meus debates você já deve ter visto, né, Jardim? Faço muito isso também. Mostrar o preço intelectual que tem que ser pago por você abraçar uma cosmovisão diferente da cosmovisão cristã. E alguns preços são muito nítidos. Por exemplo, você tem o Kenton Smith, né, da Universidade de Michigan, que, negando a cosmovisão da criação do universo, né, que o universo veio a existir por uma causa inteligente, ele teve que chegar a afirmar que o universo veio do nada, pelo nada e para o nada. Então, assim, ou apelar ali para a singularidade, que nem o Ravi Zacarias, ele comenta sobre isso, né? O Ravi Zacarias era um apologeta cristão, teve algumas falhas lá, infelizmente, no final da vida, mas ele tem um argumento interessante. A singularidade, tudo bem, tempo, espaço e matéria vieram a existir, que já tem a ver com o nosso argumento cosmológico, nem vamos entrar aqui hoje. Mas quando você entra na singularidade, e o pessoal quer tentar esquecer Deus e falar, não, veio da singularidade, não sabemos como. Cara, esse não sabemos como, a singularidade, por definição, gente, é um ponto no qual todas as leis da física deixam de existir com uma densidade tendendo ao infinito. Então, assim, tecnicamente, é uma causa não científica. É justamente isso, é precisamente isso. É uma explicação não científica. Então, como que o pessoal quer não crer em Deus, mas quer crer em outra causa, né? Essa sim não científica, com implicações gravíssimas para a própria lógica, como o Jadson tem demonstrado. Então, são alguns preços intelectuais a serem pagos quando a gente não pensa no óbvio, né? E, irmão Luiz, eu vejo que a importância da questão do Donizete é que muitas vezes os ateus falam assim, ninguém fala que algo veio do nada. Mas aí é a implicação lógica. Toda ideia tem suas consequências. Qual que é a ideia que nós trabalhamos? Que tudo que veio a existir tem uma causa. Essa premissa, ela é válida por quê? Porque há um princípio metafísico que é chamado princípio ex nihilo nihil fit. Quando eu falo princípio metafísico, para você entender melhor, é um princípio filosófico, que do nada, nada pode vir. Ou seja, se algo veio à existência, tem que ter uma causa. Não pode ter vindo do nada, porque o nada não existe. O nada é aquilo que não é, o não ser. Não existe. Então, se algo veio a existir, tem que ter vindo de algo. Né? No caso, é ter uma causa. Então, se nós formos retrocedendo os eventos para o passado, nós devemos chegar a uma causa incausada que é eterna. Mas, se o ateu diz que o universo, e ele reconhece que o universo não é eterno, a implicação é que não havia nada, porque não havia algo eterno. Então, no caso, é acreditar que o nada poderia ter gerado tudo. É claro, é a implicação de negar que algo sempre existiu e esse algo tem que ser Deus. Porque a matéria é contingente, ela é composta de átomos. E segundo o modelo que é aceitado pelos naturalistas, o Big Bang, a matéria bariônica, surge milhões de anos depois da expansão. A matéria bariônica é aquela que nós temos acesso, que nós podemos ver. Então, a matéria que nós conhecemos ela é contingente. As estrelas, nós vemos que há a morte de estrelas, a formação de estrela, então, um momento a estrela Na lei da entropia, né? E isso passou a existir, então é contingente, do mesmo modo que o planeta, esse planeta que nós estamos não é eterno, e veio a existir, um momento não existir. Então aquilo que compõe o universo é contingente, veio a existir, um momento não existia. Então nós não podemos criar uma legação especial dizendo tudo que está dentro do universo, que compõe o universo, é contingente. Veio a existir, mas o universo não seria. Se a pessoa diz que o universo não seria contingente, ela está trazendo uma legação especial, dizendo que só o universo é eterno, mas aí entra problemas filosóficos, científicos, a questão Cara, do e você fere um monte de segunda lei coisa, da né, Jorge? Você fere a navalha de Ockham, fere a questão da parcimônia, justamente porque você vê que a segunda lei da termodinâmica existe, que as coisas estão indo por desorganizado. Mesmo se houvesse universos cíclicos, a cada universo cíclico, o mais evidente é que haveria menos energia disponível, aproveitável, ainda que houvesse a mesma energia, né? Nada que se cria, nada se perde, mesmo que fosse isso. A energia aproveitável, ela evidentemente diminui a cada tempo. Então, assim, por N motivos, realmente não faz sentido, né, Jadson? Não faz sentido, eu vejo que o ponto mais forte, né, não puxando sardinha para o livro, né, é a questão da lógica.
Porque quando a pessoa fala que o universo seria eterno, sempre existiu, não tem como ter sempre existido e não existido mais nenhum sentido. Então, o universo está obedecendo o princípio da lógica. E esse princípio da lógica ele é normativo e conteúdo de uma mente. Então, a lógica, ela impõe o universo como deve ser, mas é um conteúdo de uma mente. Então, quer dizer que o universo ele é racional, é panteísmo, só que isso daí não faz sentido. Por quê? Porque a Panpsiquismo, né? lógica é panpsiquismo ou também panteísmo, né? Que é a ideia que o universo é o próprio Deus. Mas o universo é mutável, ele está em constante mudança. Eles acreditam na singularidade, como disse o Luiz, que seria algo singular, onde que as leis da física não operam sequer. E aí começou a se expandir, ou seja, começou a mudar as coisas acontecerem, criação de estrela, planetas, galáxias. Então é contingente. Então como que o universo contingente vai fundamentar uma lógica imutável? Um mais um é dois, tanto aqui como no Opa. Japão, e não muda. É algo imutável. Então não tem como o universo eterno ser fundamento para a lógica. Ah, Carece de Jadson, uma uma coisa mente que é eterna importante. e fundamento para a própria lógica. Sim, uma coisa importante aqui para o pessoal que está mais desavisado. Ah, mas então quem criou Deus? Quem causou Deus? Se tem uma causa para tudo? A proposta, por exemplo, quando a gente fala do Kalam, é justamente esse silogismo que não precisa desse tipo de lógica. O próprio pessoal, antes do Big Bang, defendia um universo estático para tentar evitar Deus, porque eles entendiam que tudo que tem início tem uma causa. A questão é que eles não acreditavam que o universo tinha tido início. Depois do Big Bang, né, o Jadson, a gente nem precisa defender o modelo do Big Bang, ele é só mais um modelo dentre outros. Mas depois do Big Bang, ninguém questiona gravemente, embora tenha outras propostas, né, que de fato o universo teve início. E essa é a questão. Tudo que tem início tem uma causa. A gente não está dizendo que tudo tem causa. Então não preciso perguntar sobre causa de Deus, porque Deus não teve início. Mas o universo tem todas as evidências de terem tido início, como o próprio tempo, né, Jadson? Que foi o que a gente jogou no debate lá com o Ari e com o Matheus Benites. O É a tempo, seta do tempo. a sucessão de modelos, a direção do tempo, o Hotel de Hilbert mostra isso, que o infinito ele é potencialmente instanciável, mas nunca será instanciável de fato. Então, não tem como o infinito ter existido para o passado. Ou seja, eu preciso de ter um ponto inicial do tempo. O tempo tem que ter tido início. Se o tempo teve início, ele teve uma causa. Então, a causa tem que ser atemporal. Que é a questão do infinito quantitativo e o infinito qualitativo. Isso aí também é interessante. É Então, nós bacana. temos argumentos tanto científicos como filosóficos para que o universo tenha um começo, e a implicação é óbvio que o universo tem uma origem. Aí entra a questão, né? O que originou o universo? Algo imaterial, atemporal, espacial, extremamente poderoso e racional, porque criou um universo que obedece aos princípios da lógica e também há um ajuste fino para que a vida seja possível. Como citaram aqui no chat, É nós um dos temos ali pilares aí da TDI, ajuste fino tem do universo. a posição do Sol, se estivesse mais perto, nós seríamos torrados, se estiver mais longe, morreríamos congelados. O tamanho da Lua também proporciona essa questão das marés para que a vida venha se desenvolver. Não é algo A questão que trivial. a Terra é um planeta sem igual, tem alimento, quantidade certa de oxigênio. Então, tudo está estabelecido para que a vida seja possível, né? Às vezes nós queremos tratar da origem da vida só no âmbito da biologia, mas envolve uma questão também tanto na cosmologia como na filosofia. Envolve uma E, questão que Jadson, processos naturais não explicam a origem da vida. isso aí. E agora a gente vai entrar num ponto que acho que vai conectar agora, principalmente com esse tema da nossa live, né, Jadson? Que é justamente sobre Jesus. Então, assim, demos todo esse panorama, fizemos esse radier aqui do nosso assunto, mas estamos chegando nessa próxima pergunta que eu acho que ela é uma das mais intrigantes, mais bacanas para a gente pensar agora. Que é essa aqui, Jadson, para você. Como, então, a existência da lógica prova a existência de Jesus, desse Cristo que pisou 2000 anos atrás nessa terra? Muito bem, irmão Luiz. Como eu disse, para que nós possamos provar qualquer coisa é necessário verdade, porque se não há verdade, aquilo que a pessoa quer provar é apenas uma opinião dela e é mentira, porque não existe verdade. Então, é pressuposto a existência da verdade, então é necessário verdade para nós provarmos qualquer coisa. Então, o argumento que demonstra de prova lógica que Jesus ele é real, é que Jesus fundamenta a verdade. Então a verdade existe. Qualquer pessoa que nega a existência da verdade entra em uma contradição performativa. Uma pessoa dizer que a verdade não existe já está pressupondo a existência da verdade. A verdade não é relativa. A verdade ela não é uma convenção humana, que as pessoas que impõem que é verdade, porque entra em absurdos. A verdade, então, primeiro, ela existe. Ela é conteúdo de uma mente que corresponde à realidade, irmão Luiz. Quando eu falo assim, eu estou com uma garrafa aqui na minha mão. Essa proposição corresponde à realidade. E essa proposição está na minha mente, que tem contato com aquilo que eu estou afirmando na realidade. Então, é proposicional, é conteúdo de uma mente. A verdade, ela é eterna.
Ou seja, quando eu falo que algo sempre existiu, isso é verdade, porque senão teríamos um nada. E do nada nada pode vir. Então é necessário algo que sempre existiu. Então isso é verdade, é pressupondo a verdade. E a verdade ela é conteúdo de uma mente. Nós temos acesso a ela, nós encontramos a verdade na realidade, mas nós somos seres contingentes. Nós viemos a existir, mas não existia. Então a verdade é aplicada anterior ao ser humano. Então logo deve haver uma mente superior ao ser humano que fundamenta essa verdade. E quem declarou ser a verdade? João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é a verdade. Cristo é o fundamento da verdade. Mas aí um ateu pode questionar. Ok, mas por que não pode ser Poseidon, não pode ser Zeus, não pode ser Thor? É o fundamento da verdade. Porque esses supostos deuses não são deuses de fato. São supostos deuses, são seres contingentes. Você consegue rastrear a história desses supostos deuses. Pegamos aí Zeus, Poseidon, são filhos do universo. Ou seja, são seres que vieram a existir no momento de já existir. Muitos morreram, né? Briga de Deus. E o Thor? O Thor é filho de Odin. Né? E Thor é o ser contingente, Odin também. Então não há só um Deus, né? Aquilo que nós defendemos também, né? No âmbito filosófico, né? Deus ele é plenamente perfeito e é só possível existir um Deus. E esse Deus existe como em um em essência subsiste três pessoas distintas. É isso que a Escritura apresenta, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tanto o Pai se apresenta como a verdade, Jesus também é o Espírito Santo como o Espírito da verdade. Mas como o livro é tratado de Jesus, Jesus ele é o Logos, né? A razão, a fonte de toda a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. É claro, o Pai é a verdade também, Jeremias 10:10, o Santo é a verdade. Então, a verdade precisa de um fundamento para existir. E esse fundamento nós entendemos que é o Deus cristão. Só que no livro eu vou especificar, eu vou dar ênfase na pessoa de Jesus. Eu costumo dizer que Jesus, ou irmão Luiz, parece que você travou. É só para Opa, mim, pessoal. já voltou aqui. Travou um pouquinho Voltou? aqui para mim, já voltou. Jesus, ele tem que ser o centro do cristão, eu costumo dizer, centro da vida do cristão, centro da mente do cristão. Lembra lá que o apóstolo Pedro disse, santificar Cristo como Senhor em vosso coração. Então tem que ser o centro da nossa mente. Cristo, ele é o centro da história, ou seja, Jesus quando veio a esse mundo, ele dividiu os calendários ocidentais, antes e depois de Cristo, o ano domínios, que é antes e depois do ano do Senhor, né? Jesus mudou os calendários. Jesus muda histórias. Você tem pessoas que você conhece que tinham uma vida é, na regalia, uma vida totalmente iníqua, e quando ela se depara com Jesus, ela tem outra vida, ela tem uma transformação, uma vida que ela era antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jesus muda a vida das pessoas. A Bíblia ensina que Jesus tem que ser o centro do coração do cristão. Jesus é o centro da história, Jesus é o centro do coração do Pai, esse é o filho amado a quem me compraz. E Jesus deve ser o centro também da nossa apologética, para demonstrar a sua existência, que ele é o fundamento da verdade. Sem Jesus, nós não poderíamos provar nada. Sem Jesus não haveria verdade. Jesus é real pela impossibilidade do contrário. Não há fundamento para a verdade, para a lógica, para o conhecimento, É se verdade. Jesus não é real. Então, a prova que é demonstrar esse livro é apresentada por silogismo, irmão Luiz. Vocês que adquirirem o livro, a prova definitiva que Jesus é real, vocês vão ter acesso a esses argumentos filosóficos, que é o argumento da lógica, que eu uso nos debates, usei no debate com Ari Benítez, o argumento da verdade, que eu apresento, aí, claro, o Gordon Clark vai trabalhar, mas eu corroboro mais um pouquinho com aquilo que ele apresenta, o argumento da verdade, e o argumento do conhecimento. E se o naturalismo, se Jesus não é real, não tem justificação para o conhecimento. Então, o fato de nós conseguirmos ter acesso à verdade, o fato de nós conseguirmos provar algo, isso prova a existência de Jesus, porque sem ele nós não poderíamos provar nada. É claro, tem críticas, né? Só que em relação, que eu sempre falo, irmão Luiz, que há as duas posições contrárias, divisões de mundo, discordar e não concordar com algo que é apresentado não quer dizer refutar. A pessoa pode discordar, pode não concordar, mas isso não quer dizer que a pessoa está refutando aquilo que é apresentado. É claro, eu já tive debate com alguns ateus, que eles querem dizer que a lógica é um fato bruto. Porque eles acabam caindo em petição de princípio, em falar secular, dizer a lógica existe porque existe. Não está explicando o fundamento da lógica. Está dizendo a lógica existe porque existe. Ah, mas por que a lógica existe? Porque a lógica existe. Isso aí é argumento circular. A conclusão está na premissa. Aí, É isso para aí. fugir dessa Petição de circularidade, princípio, né? exato. Para fugir disso, você viu lá no debate. A lógica é um fato bruto. A lógica existe na realidade, mas não explica a razão dela existir e por que ela existe. Só está dizendo que ela existe porque existe.
não explica a razão, não traz um padrão de verdade que explica a lógica. Agora, nós cristãos, nós explicamos, que é dada a existência de Jesus, ele é o fundamento da verdade. E nós temos todo um processo de raciocínio que nos revela o próprio Cristo. Então, você quer saber se Jesus é real? Os apologistas evidências dizem assim, irmão Luiz, siga as evidências. Um pressuposicionalista vai dizer assim, se quer saber se Jesus é real, siga a lógica, o conhecimento e a verdade. É isso aí, galera. Ó, bastante coisa que já caminhamos aqui. Antes de caminhar para o final, tem algumas perguntinhas finais, duas perguntas aqui finais, Jadson, mas tem perguntas dos nossos telespectadores aí. Então, eu vou colocar para você responder aqui a alguns dos nossos colegas que estão nos acompanhando. O Defesa Cristã Oficial disse assim, Jadson, durante a elaboração do livro, você se deparou nos seus estudos com algum argumento ateísta que, de certa forma, você achou desafiador? E aí? Sim, irmão, mas aí eu pesquisando mais a fundo, eu consegui trazer uma resposta que é a questão do princípio material. Tem naturalistas que trazem o argumento seguinte, tudo que nós temos experiência é material. Aqui eu estou conversando com o Luiz, eu consigo ver ele, eu consigo, se eu estivesse perto dele, cumprimentar a mão dele. Então, às vezes pegam o princípio causal da causa material, ou seja, se eu ver existir, a minha causa tem que ser material, que seriam meus pais. Então, o efeito tem uma causa material. Aí chega a questão assim, se nós formos retrocedendo com base nesse princípio, que se o efeito é material, a causa tem que ser material, nós temos que ter uma causa material. Só que isso entra em uma generalização apressada. Por quê? Porque não é porque eu tenho experiência com aquilo que é material, com a matéria, que eu posso ver, tocar, que tudo que existe na realidade seria material. Inclusive, no debate-papo que eu tive com o David Ribeiro, eu cito essa questão. A minha mente direciona o meu corpo, né? Nós somos alma vivente, é o que direciona o nosso corpo. Então, a mente é imaterial. Então, você vê que a causa imaterial rege o efeito material. Quando Luiz e eu estivemos conversando para elaborar essa live, o meu ato de se preparar e agir, a minha volição foi algo da minha mente, imaterial, que moveu o meu corpo, que é material. Então, o imaterial moveu o material. Então, a causa pode ser imaterial para a origem do universo, porque nós temos experiência também com isso. É claro, aí alguns vão defender de outra maneira, vão dizer, não, a matéria é contingente, a matéria veio a existir, ela está sujeita à segunda lei da termodinâmica, etc. Mas um dos argumentos que me fez pensar é esse do princípio causal da material. Porque, de fato, nós temos contato com a matéria, mas aí a gente não pode cometer generalização apressada, porque tem coisas que não estão na categoria daquilo que é material. E aí, o que foi que eu trabalhar no livro. A verdade é imaterial. Alguns vão dizer conceitual. É porque reside na mente e corresponde à realidade. A proposição corresponde à realidade. A verdade é material, a lógica é imaterial e o conhecimento é imaterial. Então já refuta esse argumento do princípio da causa material. Não sei se você já deparou com esse argumento, Luiz. Já deparou com esse argumento? Não, pior que não. Estava pensando aqui, mas nunca me Tudo deparei. que a Mas gente a tem lógica experiência. quebra isso. Porque eles dizem assim, tá bom, você pega a premissa do Calan, tudo começa a existir tem uma causa. Aí você vai citar exemplo, né? Uma casa não existia, foi feito por alguém, mas quem está agindo é uma pessoa material. Ou uma árvore veio de uma semente, a semente é material. Então eles criam essa generalização dizendo que tudo tem que ter uma causa material. Mas isso é falacioso. Eu diria que Isso é é um uma erro de categoria, composição. tá? Também é um erro de categoria, porque, por exemplo, o tempo. O tempo não é material, né? Espaço-tempo não está dentro do âmbito da matéria, né? A matéria seria justamente um outro eixo aí, né, da existência. Portanto, seria aplicar a categoria, o requisito errado, né? A não ser que eu falasse, e não apenas isso, né? Na própria matéria. A ideia da causa realmente deveria ser imaterial, justamente por ter origem à matéria. Mas eu entendi, faz sentido. Se fosse só matéria, por exemplo, se só existisse matéria, acho que seria até um bom argumento. Só que você tem espaço, tem tempo, tem lógica, enfim, tem outras coisas que já conseguem Exato. validar esse tipo de... Não, e até o princípio causal é algo da razão. Independente se eu tivesse visto uma árvore e a semente que produz a árvore, eu iria saber que do nada nada pode vir, porque o nada não existe. Então, se algo veio existir, é porque tem uma causa. Então, isso é da razão, não é É isso algo aí. que a gente precisa observar. O pessoal Então, acha que o foi um argumento nada... Às vezes o pessoal me pensa o fez nada pensar, como mas algo ontológico, e na verdade o nada é a definição, é justamente a negação de algo existente. Então, exato, eu não filosoficamente, às vezes sei. o pessoal dá um nó nisso aí.
É muito bom. Então, só para fazer mais uma propaganda do livro, você pode encontrar o livro tanto no Clube de Autores, como também na Amazon, A Prova Definitiva que Jesus é Real, uma análise pressuposicional, lógica e história sobre Cristo. Adquira o livro, você vai gostar, está um preço acessível, como eu disse, R$ 49,00, e ali o Pessoal, frete cuidado você vai mesmo. achar de R$ 8 a R$ 9,00. E aí, R$ 57,00 você vai ter um material apologético aí para você estudar, para você evangelizar, para você fazer apologética, para você pesquisar. Físico, né? Livro físico. Legal. Eu Exato. particularmente gosto, né? Eu sou da área da TI também, né, Jorge? Além de teólogo, mas eu gosto de sentir o cheiro do livro, né? Então, É ainda isso aí, prezo meu por amigo. isso. E aí tem a pergunta do Donizete aqui, para a gente fechar essa parte, que é por que até as formas mais básicas de vida são tão incrivelmente complexas? Na verdade, é uma pergunta que endossa o que a gente já vinha falando, só que do âmbito mais evidencialista. Você quer comentar, Jorge? Porque as formas de vidas mais básicas são tão incrivelmente complexas. Dado Deus ter deixado as suas digitais na criação, né? Tem informação, você pega um código genético, tem informação de como ali deve acontecer. Nós sabemos que informação vem de alguém que quer informar algo, vem de uma mente. Então Deus ele deixou essa informação complexa para que nós viéssemos aprender, conhecer aquilo que ele fez. Os homens são indesculpáveis. A pessoa que estuda biologia, ela está vendo ali informação, e informação não pode ser fruto do acaso, processos aleatórios, de algo material, mas sim de uma mente. E essa mente nós entendemos que é o próprio Deus, Deus que fez a vida. Então, você pega aí uma ameba, você vê uma complexidade, né? Uma forma. Não dá nem para dizer que é uma forma de vida simples, básica, porque já é complexo, tanta informação ali. Perfeito, Jackson. Aí, do outro assunto ali, ainda o vestígio edênico comentou, né? Não existe linguagem sem lógica e não acessamos lógica sem linguagem, isso aí, né? E assim, bacana. O próprio Donizete colocou aqui, ó, gostei da resposta. Maravilha, galera. Chegando aqui na nossa reta final, né? Já estamos quase com 1h30 de live. Tentando aí, a gente fica coçando aqui para já discutir assuntos do livro, né, Jackson? Mas para a galera realmente se aprofundar, tem aí o conteúdo para vocês. E ó, já deixar um abraço aí também para o canal Palavra, né? Canal Palavra sem Silapura, acho que é isso, né? Abraço aí para vocês também. E aí, Jadson, uma última pergunta aqui para você. O que, que o leitor, então, enfim, tentando ter uma visão holística aí desse material, o que, que o leitor que adquirir o livro ele vai encontrar nesse material que você está disponibilizando, nessa defesa da fé? Muito bem, meu amigo, eu vou apresentar o sumário para quem tiver interesse em adquirir o livro. No capítulo 1, eu vou trabalhar em relação, eu escrevo no livro, a importância histórica de Jesus, a sua influência como pessoa histórica. Eu apresento a importância de Jesus na cosmovisão cristã, que ele é o Logos, que é Deus, e falo da abordagem pressuposicionalista, se você quer compreender o que se trata pressuposicionalista, que é a defesa da cosmovisão cristã a partir dos pressupostos. Eu trabalho a questão do pressuposicionalismo. Tem um capítulo que eu falo sobre que a lógica e a verdade são essenciais para saber se Jesus é real ou não, que é aquilo que eu conversei com o Luiz aqui, né? A pessoa, para provar qualquer coisa, já está pressuposto a verdade e a lógica. Então, para saber que Jesus é real, é necessário a existência da lógica e da verdade. Tem um capítulo que eu falo sobre isso. Falo sobre o absurdo do naturalismo e da negação daqueles que negam a existência de Jesus. Tem um capítulo que eu falo sobre a questão de acordo que padrão, porque toda pessoa que diz que Jesus não existe, ela vai se fundamentar em uma base, vai se fundamentar em algo, então eu trabalho a questão segundo que padrão, e o padrão daqueles que negam Jesus são contra ele mesmo. A pessoa, eu me fundamento na ciência, na lógica, eu me fundamento nas evidências, eu me fundamento no consenso acadêmico. Tudo isso são padrões, são, dizer assim, bases que são contra eles mesmos. A pessoa que fala, não acredito por causa da lógica, ela tem que justificar a existência da lógica. Então, tem um capítulo que eu falo sobre a prova definitiva, tanto do argumento da lógica, que é o que eu uso nos debates, como também o argumento do Gordon Clark, que apresenta nesse livro, cito também, a questão da verdade, e também sobre o conhecimento. Tem um capítulo que eu falo sobre os argumentos dos críticos, o que eles buscam apresentar em relação à existência de Jesus, e trago uma resposta pressuposicionalista. Aí entra o ponto das fontes não cristãs e o consenso acadêmico, vocês vão encontrar essas fontes, que eu apresento aqui no livro, e o consenso dos acadêmicos, historiadores, doutores em história, o que eles têm a nos dizer sobre a cidade de Jesus. É claro, aqui não é uma pela autoridade, mas há pessoas que seguem isso, né?
que é alguém especialista dizendo sobre o assunto? Tem pessoas que acreditam só se um especialista dizer, como se a verdade estivesse ligado a algum especialista. A verdade é aquilo que é. Eu costumo dizer, a verdade se sai da boca até de um bêbado é a verdade, né? Não Senão a tem. gente cai no ar de verecúndia, né? É só porque falou que é verdade. Então, É. Então, eu falo sobre isso, falo sobre as razões para se crer na Bíblia, porque o pressuposicionalismo parte das Escrituras, então temos que saber as razões para se crer na Bíblia. Como responder àqueles que negam a existência de Jesus, aí já é uma abordagem apologética, né, ensinando um pouquinho do pressuposicionalismo. E o último é um convite, é um livro evangelístico. Né? No último capítulo eu falo que a pessoa tem duas opções, irmão Luiz: Cristo ou absurdo. Ou ela reconhece a existência de Jesus e submete a sua razão ao senhorio de Cristo, ou ela abraça o absurdo. Por que ela vai abraçar o absurdo, negando a existência de Jesus? Porque ela não vai ter um fundamento para a lógica, para a verdade, para o conhecimento. Porque isso só é possível dada a existência de Jesus. Então é um livro filosófico, é um livro bacana, é um livro que traz a questão histórica, né? É um livro que traz questões teológicas. Tem uma parte do livro que eu trato só sobre a divindade de Jesus, irmão, mostrando argumentos filosóficos, teológicos, acerca que Jesus é Deus. Liga seu microfone, irmão. muito bom, Jadson. É isso aí. Ó, o canal aqui também já colocou, inclusive tá lá do Chile, né? Um abraço aí, ó, pessoal de Santiago nos acompanhando. Ou Cristo ou Absurdo. Exatamente, que nem o Kent Smith, né, que a gente citou, né? Para eles, para alguns aí, o universo veio do nada, pelo nada e para o nada. Para nós, aquilo que existe teve uma causa de fato, né? Por que existe tudo ao invés de nada? E a nossa resposta, ela faz sentido, né? Nós vemos que faz sentido. E não é à toa que faz sentido, né? Por que as coisas fazem sentido, já é a primeira pergunta. Galera, isso aí, ó, brabo demais, parabéns. Tá deixando aí também o vestígio edênico. Isso aí, show de bola, Jadson. Mal espero eu os próximos debates pra gente fazer aí em dupla, viu? né? Vai ser muito bom mesmo. Galera, ó, deixando gás e paz também. E é isso, gente. Vamos finalizar por aqui, né? Já estamos com 1h30 de live, mas com certeza, se Deus permitir, quero ter outros momentos aí com o Jadson e também nos debates, a gente mostrar nos nossos materiais, né? Esse material inédito aí do Jadson, com uma proposta que realmente não tem muita ênfase aí nos materiais mais conhecidos, então tem até uma relevância muito interessante. E também outros materiais que a gente tem feito aí, né, Jadson? Eu tenho aquele comentário trinitário, tá aqui também, né? Sempre tá esgotado, se você olhar no site agora tá esgotado, estamos preparando aí a próxima edição, se Deus quiser. E tem um outro livro também que eu lancei recentemente, mais evidencialista, né, que é o livro A Origem, junto com o Dr. Tom Dias e o mestre Eliilton. A gente fala da existência de Deus da perspectiva da teologia, da filosofia e da ciência. Tá lá na editora Promessa. Todos aqui vou deixar o link para vocês acompanharem, inclusive o livro do Lajade, vocês podem estar olhando aqui na descrição e no comentário para ter acesso também, se vocês quiserem comprar aí rapidinho e acessar. Beleza, galera? É isso, acho que por hoje é só aí em relação às perguntas. Já quer colocar algumas palavras aí finais, quero deixar com você também. Só vou citar o que o apóstolo Paulo disse, que também a Evelyn, ela escreveu, tudo vem dele para ele. O apóstolo Paulo disse assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Verdade, conhecimento e lógica vem de Cristo. E é para ele, por ele, para ele. Então, quando nós usamos a lógica, usamos da verdade e demonstramos que o conhecimento é possível, nós estamos glorificando a Jesus, porque é ele que fundamenta tanto a verdade, a lógica e o conhecimento. Show de bola, Jadson. Como diz lá no hebraico, né? O início da Bíblia já disse isso, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E lá em João, né, o Jadson, no grego também, João, versículo 1, capítulo 1, que é um dos mais preciosos que nós temos, né? Enarrei rologos, kai rologos, em proston teon, kai teos em rologos. No princípio era o verbo, os dois estão no princípio aqui, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, glória a ele, né, eternamente, pois, amém. Beleza, galera? É isso aí. Muito obrigado aí pelos espectadores, ó, que Deus abençoe cada um de vocês, valeu pela interação. Vamos aguardar as próximas, Jadson, mais uma vez, ó, forte abraço, obrigado por estar aqui no meu canal, né, vamos combinar mais vezes aí, para mim é uma honra recebê-lo aqui conosco, e se Deus quiser, em próximos debates aí com a galera, vai dar muito pano para manga, muita coisa boa aí para a galera absorver também. Sim, e resumindo, né, Jesus não apenas existiu, ele é real. Ele é isso aí. Amém, valeu, amém. Um abraço. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau. Deus abençoe. Compartilha, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Fique com Deus. Tchau, tchau.
Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai analisar um livro com um título, assim, bem direto, né? A prova definitiva que Jesus é real. O subtítulo já dá uma pista. Uma análise pressuposicional, lógica e histórica sobre Cristo. O autor é Jadson Barbosa. E nossa fonte principal é o próprio texto do livro. Olá! Pois é, um título que chama a atenção. Com certeza. E a proposta central do livro é bem intrigante, talvez um pouco diferente do que a gente costuma ver por aí. Ele não foca tanto assim em provas arqueológicas ou testemunhos isolados. Não mesmo. A linha é mais filosófica. Exato. A ideia básica que o autor defende é que a simples possibilidade de negar a existência de Jesus, na verdade, já exigiria que ele exista como fundamento da própria lógica, da razão que a gente usa para negar. É o chamado argumento pressuposicional. Isso. E nossa meta aqui é justamente entender como o autor constrói essa tese no livro. É bom deixar claro, né? A gente vai desempacotar, apresentar os argumentos do livro, como eles são colocados lá, sem necessariamente concordar ou discordar, mas para entender a linha de pensamento. Perfeito. O livro tenta fazer uma conexão forte entre conceitos como verdade, conhecimento, a própria lógica e a figura de Jesus, que teologicamente é identificado como Logos, a razão divina por trás de tudo, como lá em João, né? Sim, o verbo que estava no princípio. Exatamente. E ele vai contrastar essa visão com outras, principalmente o naturalismo, aquela ideia de que só existe matéria, energia, processos físicos, sem um Deus por trás. Ok. E por onde o livro começa essa argumentação? Bom, ele parte de um ponto mais, digamos, consensual, o impacto gigantesco de Jesus na história. Ninguém nega isso, né? Difícil negar. Ele moldou a civilização ocidental de tantas formas. Arte, ética, leis, até o nosso calendário, o ACDC, né? Ano Domini, Ano do Senhor. Sim, ele até cita o historiador Jaroslav Pelikan, que falou que Jesus foi a figura dominante na cultura ocidental por 2 milênios. É um impacto inegável. Mas isso é só o ponto de partida, imagino. O argumento principal vai além disso. Vai, com certeza. Esse impacto histórico serve mais para preparar o terreno. O centro mesmo, para o autor, é a identidade de Jesus na cosmovisão cristã. Ele como o Logos divino. João 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele. Certo. Então, não só uma figura histórica importante, mas a própria razão divina. Exato. A inteligência que não só criou o universo, mas que o tornou compreensível para nós. E que nos deu, segundo o livro, a capacidade de pensar logicamente, de buscar o conhecimento. Ok, entendi a base teológica. Agora, como ele liga isso àquela ideia mais chocante de que negar Jesus pressupõe a existência dele? É aí que entra o tal argumento pressuposicional, né? Aham. É exatamente aí. O autor argumenta o seguinte: qualquer pessoa, não importa se é cristão ou crítica, precisa usar certas ferramentas para pensar e argumentar. Quais ferramentas? Lógica. Verdade. Isso. A crença de que existe uma verdade objetiva, a confiança de que a gente pode conhecer essa verdade e o uso da lógica para raciocinar direito. São ferramentas básicas do pensamento. Ok, faz sentido. Aí vem o pulo do gato do livro. Ele diz que essas ferramentas indispensáveis só encontram uma justificativa final, uma base sólida e coerente dentro da visão de mundo cristã. Por quê? Porque nessa visão, Jesus, como Logos, é a fonte e a garantia dessas coisas. Ah, então a ideia é, se eu uso a lógica para dizer Jesus não existe, eu estou usando uma ferramenta que só faria sentido se Jesus, o Logos, existisse, é isso? É exatamente essa linha. O argumento é que, sem um fundamento absoluto para a realidade, que o livro identifica como Deus cristão revelado em Jesus, essas coisas como verdade universal ou a validade da lógica ficam meio que flutuando no ar. Como assim? Flutuando. Bom, de onde viria a garantia de que a lógica funciona sempre, em todo lugar, ou que nossos pensamentos podem realmente alcançar a verdade sobre a realidade? O livro acusa o crítico, especialmente o naturalista, de estar usando um capital intelectual que ele pegou emprestado do cristianismo para tentar derrubar o próprio cristianismo. Entendi a metáfora. É tipo tentar cortar o galho em que você está sentado, usando uma serra que só existe por causa da árvore toda. Exato. Essa é a imagem que o argumento pressuposicional tenta passar. E para fortalecer esse ponto, o livro vai direto confrontar a visão naturalista, né? A visão de que tudo é só matéria e processos físicos sem propósito. Sim,
ele ataca essa questão de frente, levanta uma dúvida que, na verdade, outros pensadores, até cientistas, já tiveram: se a nossa mente é só resultado de evolução aleatória, de química cerebral, por que a gente deveria confiar nela para descobrir a verdade, especialmente verdades mais profundas, filosóficas? Ele cita exemplos disso. Cita sim, menciona uma dúvida que o próprio Charles Darwin expressou numa carta, se perguntando se as convicções da mente humana teriam algum valor real, já que evoluíram da mente de animais inferiores. E também cita Richard Dawkins, um defensor famoso do naturalismo, que fala que somos basicamente máquinas de sobrevivência para os nossos genes. E qual o problema que o livro vê nisso, especificamente para a questão do conhecimento da verdade? A questão central levantada é: se o nosso cérebro evoluiu só para ajudar a gente a sobreviver e reproduzir, e não necessariamente para encontrar a verdade metafísica, como a gente pode ter certeza que nossos raciocínios mais complexos são confiáveis? Se um pensamento é só um padrão de disparos elétricos, como ele pode ser verdadeiro ou falso num sentido real objetivo? E a resposta cristã, segundo o livro, seria diferente. Seria. A cosmovisão cristã, como apresentada ali, diria que a nossa razão é confiável, embora tenha sido afetada pela queda, pela imperfeição humana, porque fomos feitos à imagem de um Deus que é racional, lá em Gênesis 1:26. E o Logos, Jesus, é a luz que ilumina a humanidade, João 1:9, garantindo que a nossa mente possa, sim, se conectar com a realidade. Entendi o contraste que ele estabelece. E, diante disso, o autor faz uma pergunta-chave para os críticos, né? Aquela que usa certos padrões para avaliar Jesus. Qual era mesmo? O livro devolve a pergunta: tá, mas qual é a base, dentro da sua visão de mundo, geralmente naturalista, para confiar nesses padrões? Como você justifica a validade da evidência, da ciência, da lógica como caminhos para a verdade? Boa pergunta. E como o livro responde a isso? Analisando cada um desses padrões: evidência, ciência e lógica. Essa análise é bem central no argumento do livro. Vamos ver. Primeiro, a evidência. O livro diz que analisar qualquer evidência, seja histórica, arqueológica, o que for, já exige que você use a lógica. Por exemplo, o princípio da não contradição. Um relato não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Certo, a lógica vem antes de interpretar a evidência. Exato. A lógica não é algo que você prova olhando para a evidência. É a ferramenta que você usa para entender a evidência. Aí o livro pergunta para o crítico naturalista: como você justifica que a lógica funciona sempre, ou que a sua mente é confiável para interpretar a evidência, se para você só existe o mundo material que a gente pode tocar e ver? Ele até menciona fontes não cristãs sobre Jesus, né? Menciona rapidamente Joséfo, Tácito, mas o ponto principal não é esse. É dizer que o problema não é tanto a falta de dados, mas a falta de justificação para a ferramenta lógica que a gente usa para analisar qualquer dado. Ok. E sobre a ciência? Sobre a ciência, o argumento é que ela funciona porque pressupõe coisas que o naturalismo teria dificuldade para explicar. Por exemplo, que o universo é ordenado, regular, as leis da física funcionam hoje e vão funcionar amanhã, e que ele é inteligível, ou seja, nossa mente consegue compreendê-lo. E por que um universo que surgiu do acaso teria essas características? É a pergunta que o livro levanta. Além disso, argumenta que a ciência lida com o que é repetível, mensurável. Tentar usar o método científico para provar ou refutar um evento único, histórico e com implicações metafísicas como a encarnação ou a ressurreição de Jesus seria um erro de categoria. É como usar um martelo para apertar um parafuso. E critica o cientificismo também, né? Aquela ideia de que só a ciência produz conhecimento. Sim, diz que essa é uma posição filosófica, não científica, e que ela se autodestrói, porque a própria afirmação só a ciência gera conhecimento não pode ser provada pela ciência. Faz sentido. E por último, a lógica. Você disse que esse era o ponto mais forte para o autor. É considerado o pilar do argumento pressuposicional no livro. Por quê? Porque as leis da lógica, tipo A não pode ser não há ao mesmo tempo e no mesmo sentido, têm características que não batem bem com o universo que é só matéria. Que características? Elas são imateriais, você não chuta uma lei lógica na rua. São universais, valem aqui, em Marte, em qualquer lugar. São imutáveis, não mudam com o tempo. E são normativas, elas dizem como a gente deve pensar para chegar à verdade. Não só como a gente pensa. Certo. Abstratas, universais. Isso. Aí o livro pergunta:
como essas leis abstratas e universais poderiam surgir só de processos materiais, do acaso, sem uma inteligência por trás. E qual a resposta do livro para a origem da lógica? E como ele descarta as explicações naturalistas? Bom, o livro argumenta que a lógica, por ser conteúdo mental, proposições, regras de pensamento, parece precisar de uma mente por trás. E como ela é universal, eterna, ela precisaria de uma mente também eterna, imaterial, universal, características que, na visão cristã, pertencem a Deus, o Logos. E as tentativas de explicar a lógica sem Deus? Tipo, a gente inventou ou a evolução selecionou? O livro analisa e refuta essas tentativas. Se a lógica fosse só invenção humana ou uma convenção social, ela não seria universal nem objetiva, seria relativa. Se fosse só produto da evolução para a sobrevivência, quem garante que ela nos leva à verdade? Às vezes, acreditar em algo falso pode até ajudar a sobreviver. Verdade. E se ela só surgiu junto com o universo material, como explicar que ela é imaterial e diz como as coisas devem ser, normativa? O livro acha essas explicações furadas e diz que tentar usar a lógica para provar que a lógica é válida é cair num raciocínio circular. Entendi. Então daí vem a tal prova definitiva do título. Não é uma prova de laboratório, mas... Transcendental. Exatamente. Não é buscar uma evidência dentro do mundo para apontar para Deus. É argumentar que Deus, especificamente Jesus como Logos, é a condição necessária para que a gente possa conhecer o mundo, pensar sobre ele, falar a verdade sobre ele. É um argumento sobre os alicerces, os pressupostos sem os quais nada faria sentido. Você poderia resumir a estrutura dessa prova transcendental como o livro apresenta, só para a gente fixar a ideia? Claro! De forma bem simples, o raciocínio é mais ou menos assim. Primeiro, existem verdades lógicas, que são objetivas, imateriais, universais. Elas são proposições sobre como a realidade funciona e como a gente deve pensar. Segundo, proposições e regras lógicas, por serem abstratas, parecem exigir uma mente para existir de forma plena. Certo. Lógica exige uma mente. Terceiro, como essas verdades lógicas são necessárias, não poderiam ser diferentes, e eternas, não começaram a existir. Elas precisam de um fundamento que também seja necessário e eterno, não algo passageiro ou só material. E a conclusão? A conclusão do livro é: portanto, deve existir uma mente eterna, necessária, imaterial e pessoal que seja a base dessas verdades lógicas. E esta mente é identificada com o Deus cristão que se encarnou em Jesus, o Logos. E a consequência disso para quem nega Jesus seria aquela contradição performativa? Sim, essa é a implicação. A ideia é que, ao usar a lógica e pressupor a verdade para argumentar contra Jesus, o crítico estaria sem perceber, dependendo daquele que o livro afirma ser a única fonte e garantia dessa lógica e dessa verdade. É como usar a voz para argumentar que a voz não existe. Exato. Ou usar a razão para provar que a razão não é confiável. O próprio ato de argumentar, a performance, entraria em conflito com o conteúdo do argumento. Seria uma autoderrota lógica na visão do autor. Interessante essa linha. O livro também fala sobre a Bíblia, né? Como ele encaixa a Bíblia nessa argumentação toda? Encaixa de forma bem coerente com o método pressuposicional. O livro não tenta validar a Bíblia usando a ciência ou a história secular como juízes finais. Ah, não. Como ele faz, então? Ele apresenta a Bíblia como a palavra de Deus revelada que teria autoridade em si mesma e se auto-autenticaria. Cita até Hebreus 6,13, que diz que Deus, como não tinha ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo. E menciona o testemunho interno do Espírito Santo. Isso, a ideia de que o próprio Deus convenceria o coração do crente sobre a verdade da Bíblia. Referencia João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É uma abordagem que parte da fé para entender, não o contrário. E mesmo partindo dessa perspectiva, o livro dá razões para crer na Bíblia? Dá sim, várias. O autor lista pontos que, para ele, mostram a origem divina da Bíblia. Posso agrupar alguns? Por favor. Bom, ele fala da coerência interna, como a mensagem se mantém harmônica, mesmo escrita por tanta gente diferente em épocas diferentes, e fala das profecias cumpridas, tanto sobre Jesus quanto sobre eventos históricos, como a queda de Jerusalém. Ok. Coerência e profecias. Que mais?
Fala do testemunho do próprio Jesus, que confirmava as escrituras do Antigo Testamento, e que a Bíblia oferece respostas fundamentais para a vida. De onde viemos, para onde vamos, o que é certo e errado. Certo. Também aponta para a resiliência histórica da Bíblia, como ela sobreviveu a tantas tentativas de destruição, e seu impacto transformador em vidas e sociedades. Cita exemplos de pessoas e até de movimentos sociais. E tem a questão moral e da honestidade, né? Sim, o padrão moral elevado, como os 10 Mandamentos e o Sermão da Montanha, e a honestidade da Bíblia ao contar os podres, as falhas dos seus próprios heróis, Abraão mentindo, Davi adulterando, Pedro negando Jesus. O livro argumenta que isso seria estranho se fosse só propaganda humana. É o chamado critério de embaraço. Entendi a lógica. Além da Bíblia, um ponto absolutamente central é a divindade de Jesus. Como o livro defende isso? Ele dedica bastante espaço para isso, usando argumentos do Novo Testamento. Primeiro, as declarações do próprio Jesus. Cita onde ele parece se colocar no mesmo nível de Deus. Eu e o Pai somos um. Ou quem me vê, vê o Pai. E o famoso, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou é forte, né? Lembra o nome de Deus no Êxodo. Exatamente. Depois, o reconhecimento dos apóstolos. Textos onde eles chamam Jesus de Deus, como João 1.1 ou Tito 2.13, ou de Criador, em Colossenses, e Atos 20.28, que fala que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, o que implicaria que Jesus era Deus. E a questão da adoração? Também. O livro menciona que Jesus aceitou a adoração, algo que anjos e os próprios apóstolos recusavam. Cita fontes antigas fora da Bíblia, como a de Daquê e o Plínio, e, claro, o livro de Apocalipse, que descreve a adoração a Cristo no céu. E os atributos divinos? Isso argumenta que os evangelhos mostram Jesus com atributos e poderes divinos: eternidade, onipresença, estar em todo lugar, onipotência, poder sobre a natureza, onisciência, saber os pensamentos, perdoar pecados, que só Deus poderia fazer, e ter poder sobre a vida e a morte. E a ressurreição, claro. A ressurreição é apresentada como a confirmação final de tudo isso, o selo de Deus sobre quem Jesus era e o que ele disse. E ele conecta a divindade de Jesus com um argumento pressuposicional também. Conecta sim. Argumenta que negar a divindade de Jesus criaria problemas lógicos dentro da própria Bíblia, que o livro assume como verdadeira, e faria a ideia de Jesus como o Logos, a base da realidade, ficar incoerente. Então, para a estrutura do livro, a divindade de Jesus não é só uma crença, é uma peça lógica necessária para o sistema todo fazer sentido. Entendi perfeitamente. Depois de toda essa argumentação, qual é a conclusão final do livro? Aonde ele quer chegar? A conclusão é bem taxativa. Não existe meio termo, não existe neutralidade. Ou você aceita Cristo, o Logos divino, como fundamento de tudo, da realidade, da lógica, da verdade, do conhecimento, ou você cai no que o livro chama de absurdo. Absurdo em que sentido? No sentido de um universo onde não haveria uma base firme para justificar a própria razão, para validar a lógica, para acreditar que a gente pode conhecer a verdade. Um mundo sem fundamento último. O livro reforça muito aquele ponto. Qualquer tentativa de pensar, de argumentar, até mesmo de criticar o cristianismo, exige usar aquelas ferramentas. Lógica, verdade, a ideia de que o mundo é inteligível. E na visão do livro, essas ferramentas só têm garantia, só têm um chão firme em Cristo como Logos. Então a escolha não é só intelectual. Não, é apresentada como uma escolha existencial. É reconhecer ou não a autoridade de Cristo como a fonte e o que sustenta a própria realidade que a gente experimenta e tenta entender. Exploramos hoje, então, a fundo a estrutura de argumentos do livro A Prova Definitiva que Jesus é Real. Uma abordagem sem dúvida diferente que coloca a filosofia da lógica e do conhecimento bem no centro dessa discussão sobre Jesus. Sim, é um desafio interessante que o livro lança, né? Faz sentido usar a razão para tentar refutar aquele que, segundo o próprio livro argumenta, seria a fonte dessa mesma razão. Fica a reflexão para cada um pensar sobre os próprios pressupostos, aquelas crenças básicas que a gente tem e que sustentam todo o resto do nosso pensamento. Então, o que a gente leva dessa conversa? Para quem gosta de explorar diferentes ângulos sobre fé e razão, essa análise pressuposicional é, no mínimo, uma perspectiva instigante. Mostra como as condições que tornam o nosso conhecimento possível podem ser usadas num argumento sobre a existência de Deus.
Um jeito diferente de olhar para essa figura tão central. Com certeza. Uma discussão sobre os fundamentos. Exatamente. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima exploração.